Queria saber por que TCC e por que não psicanálise? Não em relação aos tratamentos, mas como opção pessoal. Tipo, o que tu acha que te levou a seguir essa linha? O que tu gosta nessa linha? A escolha da minha abordagem tem muito a ver com a minha história de vida pessoal, assim. Primeiro que quando eu fiz faculdade em Salvador, eu me formei em 2006, eu colei grau em 2006. Então, eu terminei o curso mesmo, assim, a última matéria eu cumpri no final de 2005. E eu não tive nenhuma matéria de terapia cognitiva. Eu tive psicanálise, muita. Eu tive Gestalt, eu tive Jung, eu tive outras abordagens, comportamental, eu tive. Como é de praxe na maioria das universidades do Brasil? Hoje a maioria eu acredito que já tem TCC, já né? Tem. Mas naquela época... Era menos ainda, muito pouco, assim. Muito pouco. E aí, eu saí da faculdade sem ver nada de terapia cognitivo-comportamental. Eu só vi behaviorismo, né? Só vi comportamental clássica. E aí, eu terminei a faculdade e eu fui para São Paulo. E aí, quando eu cheguei na USP, todo mundo era comportamental. Tipo, a USP é o berço da comportamental. E foi uma coisa que eu tive poucas matérias na faculdade, e o meu professor de comportamental, que hoje não é mais comportamentalista, hoje ele virou psicanalista, eu fiquei sabendo depois. Que loucura. Tipo, saiu assim de um polo para outro. Eu acho que ele já não gostava de comportamental, na verdade, e jogaram ele na disciplina, sabe? Porque assim, ele mais saía pra fumar, espero que ele não esteja vendo, né? Ele mais saía pra fumar do que dava aula, de fato, né? Então assim, ele saía muito, era uma disciplina muito bagunçada, porque... Ele, de fato, não sei se ele não gostava, se ele já tava nessa transição. Tipo, tu nem teve chance de pegar gosto pela matéria, nem tive chance. Então, assim, na faculdade, eu era aquela aluna, assim, que estudava tudo, que gostava de tudo. Que abordagem você gosta, não sei. Amo psicanálise, amo Jung, amo Gestalt, amava tudo, né? Jung menos, porque Jung é uma viagem bem... arquétipos. Bem viajada, assim. Então, eu não me identificava muito. Mas, assim, eu gostava de psicanálise. Eu gostava de Gestalt, eu gostava de humanismo. Adorava Carl Rogers. Então, assim, gostava de muita coisa. E lia tudo, estudava tudo, enfim. E aí eu fui pra São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, era só comportamental. E eu falei, putz, ferrou, né? Agora. Que é isso? Que trinha. Né? Agora eu vou ter que estudar isso, tá? Eu comecei a estudar. E aí, lá pelo meio da especialização que eu fazia lá na USP, aí eu tive um professor da TCC. E aí eu me lembro, assim, da primeira aula. Sabe quando é como se caísse, assim, um tijolo em cima de você, assim? É como se abrisse um portal mágico, assim, sabe? E eu falei assim... Gente, tudo que faltava, né? Porque eu estudava comportamental, claro, inúmeras coisas fazem muito sentido pra mim, mas era como se faltasse uma coisinha assim. Mas eu tava ok com isso. Eu falei, né? Não, eu acho que é comportamental mesmo, beleza, vamos seguir isso aqui e tal, pá. Mas aí quando teve essa aula, foi tipo assim, sabe? Uau! Que gostoso. É isso. Que boa essa sensação, né? assim, né? E aí eu lembro que terminou a aula, eu fui falar com o professor, assim, sabe? Aquela aluna, assim, toda... Professor, tudo bom? Queria dar uma palavrinha com você. Nossa, eu não conhecia a terapia cognitiva e tal. Como que eu faço? Como que eu posso me aprofundar e tal, blá, blá, blá. E aí ele olhou pra mim, assim, meio assim, tipo, sabe? Assim, tipo... Pra você que não sabe nada, começa lendo esse livro aqui, pra ter uma noção e tal. Eu saí de lá... Eu lembro que eu fui para aquela Livraria Cultura da Paulista, do Conjunto Nacional, que acho que nem existe mais. Eu não conheço. Não existe. Eu saí de lá, fui direto pra Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Cheguei pro rapaz e falei assim, ele tinha me dado uns 3 nomes de livro, assim. Eu cheguei pro rapaz e falei assim, você tem esse livro, esse? Aí ele foi lá, acho que achou uns 2 dos 3 que ele tinha me passado. Eu falei, vou levar. E aí, pronto, já comecei a ler. E aí as coisas foram fazendo muito sentido pra mim. Eu falei, não, agora aqui é isso, né? Tu se apaixonou meio que pela... como que eu vou dizer assim, tipo, pelo jeito que aquilo encaixava com tudo que tu tinha visto e que os buracos, assim, preenchia. Assim, era super novinha, né? Tinha, sei lá, 23 anos, 24 anos, tinha acabado de formar. Bom, aí continuei estudando isso e cada vez que eu ia estudando ia fazendo mais sentido e tal, enfim. Aí voltei para Salvador, comecei o mestrado. O mestrado já foi, né? Foi na área de transtornos alimentares. Eu fiz um estudo em anorexia, mas já estudei com esse viés da terapia cognitiva. E aí, depois eu fui pro doutorado. E aí, quando eu fui pro doutorado, eu fui pelo Ciências Sem Fronteiras para fazer um que a gente chama de sanduíche, né? Você faz uma parte aqui, aí você vai fazer uma parte lá fora, mas você tem que voltar para concluir no Brasil, senão você não recebe o diploma. E aí, eu fui fazer esse sanduíche em Oxford. E aí, tipo... Já era terapeuta cognitivo-comportamental, já atendia, já estudava muito isso, as coisas já faziam muito sentido pra mim. Mas quando eu cheguei em Oxford, eu tive um grande choque, assim. Novamente. Por quê? Porque eu cheguei lá,
E eu era professora de graduação já no Brasil, quando eu fui. Já estava no doutorado, já tinha terminado o mestrado, então já dava aula, já era professora. E aí eu cheguei lá e falei, vou entrar no site aqui da Universidade de Oxford pra ver a grade curricular do curso de psicologia daqui. Né? Pra ver se, de repente, tem a matéria que eu ensino lá, que era psicopatologia e terapia cognitivo-comportamental, era o que eu era professora na graduação. Eu falei, de repente eu vou ver, né? Se tem um professor aqui de psicopato, ou se tem um professor de... Né, pra trocar uma ideia e tal, enfim. Entrei. Aí fiquei procurando as disciplinas, né? As matérias. E aí eu não achava as coisas, assim. Tipo, cadê psicanálise? Não tem na grade. Cadê Gestalt? Cadê Jung? Cadê Carl Rogers? Tudo que eu aprendi a faculdade inteira. Cadê? Não, só tinha comportamental, terapia cognitiva e as aplicações disso, assim, bem direto. Eu falei, não, com certeza tá errado aqui, né, no site. Tá cortado, tá faltando alguma coisa e tal. Aí, no dia seguinte, eu cheguei para o professor, né, que dava aula no doutorado, e falei, professor, tudo bom? Deixa eu te falar, eu sou professora no Brasil, de graduação, e aí eu fui olhar a grade curricular do curso de psicologia de vocês aqui em Oxford, e acho que tá faltando coisa no site, assim, tá incompleta a grade. Nossa, Fermento, ele me olhou assim com a cara assim, sabe? Bem inglês, assim, me olhou assim com a cara assim, falou, incompleto? Aí eu falei, não assim que... Soou meio ruim, né? Não assim que esteja incompleto, né? Assim, eu quis dizer que... É diferente. Talvez vocês não tenham colocado tudo lá, porque, tipo, não era necessário colocar tudo. E ele sem entender nada, né? Daquele rolê, assim, ele olhando pra mim, assim, e falou, o que tá faltando na grade? Aí eu falei, não, porque assim, eu sou professora lá no Brasil, né? E aí, assim, lá tem umas, sei lá, 3, 4 disciplinas de psicanálise, tem pelo menos uma disciplina de Gestalt, tem uma disciplina de humanismo e tal, blá, 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 blá. Aí ele olhou pra mim e fez assim, no Brasil. É porque... Você viu lá no primeiro semestre, lá no primeiro período lá do curso, que a gente tem lá História da Psicologia? Meu Deus. Aí eu falei, vi. A gente tem lá no Brasil também História da Psicologia, toda assim, né? Toda... Aí ele falou, então, tá tudo lá. Aí eu falei, o que tá lá? Aí ele falou, tudo isso aí que você falou. Psicanálise, Gestalt, humanismo, tá tudo lá. Vê tudo na história da psicologia, porque nada disso mais se aplica. Eu não quis mais fazer perguntas, Fermento, porque assim, a vergonha que eu já tinha passado até então, já tinha sido muita. Mas eu fiquei sem entender nada. Eu falei, como assim história da psicologia? Aí eu falei, ok, muito obrigada, thank you so much. E fui-me embora, né? Eu falei... Aí eu falei, não é possível. Agora eu vou ter que entender o que tá acontecendo. Isso eu tô falando de 2011 pra 2012, tá? Não tinha ninguém falando de psicologia baseada em evidências aqui no Brasil. Um total de 0 pessoas. E lá já era o que eles viviam. Total. Aí eu falei, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui, né? Alguma coisa que a psicologia não... Tá muito diferente. Não pode ser tão diferente assim em 2 países. Não, tem alguma coisa errada. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a conversar com outras pessoas, alunos da universidade e tal. E aí eles começaram a falar, mas você não sabe o que é prática baseada em evidências? E a vergonha? Eu só passava vergonha, né? Era uma vergonha por cima da outra. Loucura, velho. Aí eu fazia, não. Mas vocês trabalham com o que no Brasil? Eu falei, com tudo. Com constelação assim, familiar no SUS. Mas como assim com tudo? Eu falei, com tudo que é psicologia. Não, mas isso aqui não é mais psicologia. Nossa, até eu me situar nesse rolê, né? Eu sofri muito. Cara, que loucura, eu sofri muito. cara. Você não tem ideia de como eu sofri internamente, não. Não, o mundo desmoronou. Tipo, imagina qualquer pessoa da sua área, velho. Deve ter muito psicólogo assistindo, mas imagina, eu, engenheiro, sou formado, tu vai pra um outro país e tu descobre que o que tu tá usando é a história não que eles estudam em um semestre, que não serve de nada, velho. Exatamente. Que é, tipo, inútil, com todo respeito. Exatamente. É tipo isso. Caralho, e aí eu fiquei em choque. E aí eu falei, não, então tá, né? Então vamos estudar isso aqui, como é, o que é, como faz. E aí comecei a estudar isso, tal, me aprofundar. Aí o pior foi quando eu voltei pro Brasil. Porque daí tu era um alienígena. Tipo, tu voltou da terra dos alienígenas com um conhecimento novo. Eu conversava com quem sobre isso? Aí eu ia falar com as pessoas. Nossa, velho. As pessoas queriam me xingar, elas queriam me apedrejar. Meu Deus. E aí depois eu não satisfeita, eu resolvi ir pra internet. Em 2015, eu criei um Instagram, eu voltei da Inglaterra em 2012.
Em 2015, eu abri o Instagram e comecei a falar dessas coisas. Queriam te pôr numa fogueira, mais ou menos. Mais ou menos, entende? Cara, que loucura, cara. Mais Mas ou tu menos. sabe o que é mais louco? Que essa não mudou tanto, assim, a realidade, né? Tipo, De tem mais 2012 matérias. pra cá, Eu acho que o que mudou é que hoje tem referências na área que tu consegue fazer curso e beber dessa fonte e o conhecimento meio que se disseminou mais. Mas o que acontece nas universidades... não mudou basicamente nada. Não mudou basicamente nada. Segue tudo igual, como era desde 2010, 2005, 2000. E o que tu acha disso? Eu acho que, assim... Eu sempre tento me colocar no lugar das pessoas. Então, imagina... Vou fazer uma analogia pra você. Imagina que você é engenheiro civil e aí você faz lá a fundação pra construir uma casa, né? Não entendo da sua área não, mas enfim. É isso aí. Você- Nem eu entendo, né? Por isso que eu tô aqui. Mas sim, sim. Você faz uma fundação pra construir uma casa. E aí, você é especialista em fundação. Você só faz isso da sua vida. Você não faz mais nada. Você vai lá no empreendimento da pessoa, faz a fundação e depois você se manda. Vem outra pessoa e constrói o prédio na sequência. Você só faz isso, você só estuda isso. Tem 30 anos que você estuda fundação de prédios. Aí, um belo dia, chega um doido na internet, no caso eu, abre um Instagram e diz assim: sabe fundação para fazer prédio? Então, não é mais para usar. Não funciona. precisa mais fazer fundação, não funciona, não resolve. A gente tem um outro jeito agora para fazer, que é desse jeito aqui, que eu vou ensinar vocês, blá, 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 blá. O que você vai fazer? Você tem duas opções. Ou você vai xingar essa pessoa e dizer que ela tá completamente errada porque você estudou isso 30 anos e você não vai pegar 30 anos da sua vida, jogar numa lata de lixo e começar tudo do zero. Você não vai fazer isso. Qualquer pessoa racional não vai fazer isso. Então você vai fazer o quê? Você vai xingar a pessoa, você vai dizer que ela tá errada, você vai esbravejar, você vai bater o pé no chão, você vai fazer o que for preciso fazer, porque você não vai jogar 30 anos da sua vida fora. Esse é o passo 1. O passo 2 é você entender, ok, fundação não se usa mais, tá bom. Então eu vou pegar 30 anos da minha vida, do meu conhecimento. Claro que não joga no lixo, porque, né, o conhecimento é Experiência, cumulativo, tal. ok. Mas assim, boa parte, né, eu não vou aproveitar e vou recomeçar e vou aprender uma coisa nova agora. A maioria das pessoas escolhe a alternativa 1. Que é, eu vou bradar, eu vou espernear, Negar. eu vou esbravejar, eu não vou aceitar. E quem é essa maluca que tá falando aí que psicanálise agora é história da psicologia? Porque ela veio lá da Inglaterra e ela acha agora que sabe alguma coisa. Entende? Então, assim, eu entendo o lado das pessoas, sabe? Pô, eu entendo, mas eu abomino. Eu vou te dizer, é que eu tenho uma... Nos níveis lá de personalidade, eu tenho muita abertura a novas experiências. Aham. Então eu seria o cara que no primeiro confronto, assim, de realidade, eu falaria, caralho, que é isso, velho? Quero legal, aprender. quero aprender. Que legal. Eu sou essa pessoa, por isso que talvez eu esteja aqui. Sim. Porque eu adoro receber ideias que Sim. explodem a minha cabeça no sentido das coisas que eu acreditava. Mas você sabe que poucas pessoas têm Poucas. esse fator abertura a novas pessoas experiências, odeiam a né? novidade. Normalmente são artistas, né? Normalmente são pessoas muito criativas. Então, assim, Sim. é um percentual comparado, por exemplo, a quem tem um alto neuroticismo, a quem tem outros fatores de personalidade, o que talvez seja menos prevalente seja a abertura a novas experiências. Então, Mas isso não explica, é né? meio que uma falta de responsabilidade das instituições? Tipo, de não atualizar o currículo? Tu entende? Porque eu entendo o lugar delas, porque, tipo assim, cara, tu pega aqui a UFSC aqui. Mano, tu vai na psicologia, cara, é uma matéria, assim, não é das biológicas, assim, não é tratado como medicina, né? É um negócio, tipo assim, tá do lado da filosofia, Humanas, cara. É humanas total. É a galera lá fumando um baseado e discutindo no pátio. Essa é a realidade Sim, aqui, né? sim. Eu estudei na universidade. Lá na Bahia também. E eu imagino que pra instituição fazer um movimento de mudar a grade, de mudar, eu acho que ia ter, tipo, muita revolta dos alunos. É que não é nem tão simples assim. Não é nem tão simples, tem Não que é ser nem tão aprovado. simples. Tá? Tem MEC. E os professores nessa que estão história. ali, tipo assim, ganhando 40 pau por mês. Eu entendo que é difícil, mas é meio que. É quase que. E por isso que eu desvalorizo muito a universidade pública, cara. É que tem um conjunto de coisas. Primeiro, normalmente quem está na coordenação de um curso de psicologia não é a pessoa mais novinha. Não é a pessoa que acabou de se formar. Não é a pessoa que... O cara que. É um cara que já tem
40 anos de experiência, entendeu? É um cara que já tá lá, já é catedrático, já é PhD, entendeu? Então, assim, é um cara que, primeiro, é dessas pessoas que se formaram lá atrás, onde a psicanálise era o que dominava e o que imperava. Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema chama-se MEC, né? Então, assim, hoje a gente tem uma grade de psicologia que as faculdades têm que seguir. Não é, tipo, eu vou abrir a minha faculdade hoje e eu vou fazer do jeito que eu quiser. Não. Você tem disciplinas básicas, e essas disciplinas básicas incluem psicanálise, humanismo, gestalt, e você tem aquilo que a gente chama na grade de optatórias. O que são optatórias? Elas são optativas para a faculdade, mas elas são obrigatórias para o aluno. Tá. Então, por exemplo, eu, enquanto coordenadora do curso, eu tenho algumas matérias que eu posso escolher para o curso que eu vou coordenar. Então, por exemplo, eu quero que a ênfase do meu curso seja em organizacional. Então, todas as optatórias, que a gente chama brincando, né? Não é o nome oficial, não. É o nome que a gente dá internamente, assim, nos cursos de graduação. Todas as optatórias eu vou escolher para organizacional. Ou todas essas optatórias eu vou escolher para saúde. Então, você dá uma ênfase no curso daquela universidade para aquela área, porque você tem alguma liberdade de escolher algumas disciplinas nesse sentido. E aí, por fim, você ainda tem as optativas, que essa sim o aluno vai escolher. Então, você põe lá uma de organizacional, uma de clínica, uma de Jung, uma de Carl Rogers, e aí o aluno vai decidir o que ele vai querer fazer, entendeu? Então, não é tão simples, não é tipo assim, eu vou abrir e vou fazer do jeito que eu quiser. Mas e se tu fosse aluna de psicologia hoje em dia? Tipo, o que tu faria? Tu faria em outro lugar? Tipo, vou sair do Brasil pra fazer, ou tu faria, tipo, um curso tipo teu, uma especialização logo na sequência, Depende, assim? né? Porque, sim... Estudar fora é muito caro. Estudar fora é muito caro. Eu, por exemplo, eu não teria a menor condição de ir pra Universidade de Oxford quando eu fui, se não fosse financiado pelo governo. Eu não teria a mínima possibilidade. Cara, mas imagina a frustração de alguém que nos ouve e pretende ingressar na faculdade de psicologia e sabe que vai estar estudando um conteúdo ultrapassado durante muita parte do tempo e... Mas assim, Fermento, isso não é exclusividade da psicologia. Não é, na engenharia, meu Deus. Sabe, se você for pra medicina, tem matéria de acupuntura, tem matéria de homeopatia, entendeu? Então, assim... Meu Deus, o mundo é uma loucura. Homeopatia, né? Tem evidência de ausência. É um dos poucos exemplos na ciência em que a gente tem uma evidência de ausência. Ou seja, foi testada a exaustão. Sim. E mostrou que é a mesma coisa que beber água. E no curso de medicina tem disciplina de homeopatia.